É um prédio, a igreja é um povo, chamados por Deus desde antes da fundação do mundo, revelados pelo agir do seu Santo Espírito, trazendo a vida àqueles que estavam mortos. Ela pode ser perseguida, pode ser profanada, mas ela jamais morrerá. Ainda que muitos professem uma fé mentirosa, falsa, Deus há de preservar os verdadeiros para a honra e glória do seu nome. Hoje vamos compreender um pouquinho mais acerca da Igreja de Deus, que ela é santa e católica e do único cabeça da Igreja, que é Cristo Jesus. Quando abordamos a questão católica, não se esqueça que se trata de universal. Católica é o termo que define a palavra universal. Muitas pessoas se equivocam, têm aversão a este nome, mas este nome foi usado historicamente sempre com a definição daquilo que Deus havia estabelecido como universal. Nós pertencemos à Igreja Universal de Deus, embora ainda até mesmo o nome universal seja ruim, mas um mínimo de entendimento você compreenderá que é a reunião de todos os eleitos de Deus em um só corpo, onde há uma só cabeça. Que possamos meditar mais um dia nesses princípios primordiais. Depois abordaremos sobre o quinto livro do Pentateuco, dos 66 dias que nós abordaremos livro a livro das Sagradas Escrituras. Convido você a estar conosco, convido você a chamar mais pessoas para estar aqui, conhecendo um pouco mais das Sagradas Escrituras e mergulhando na Palavra de Deus. Bom dia a todos, avancemos para mais um dia. Esse é o artigo de número 17 da Confissão de Fé Helvética, foi promulgado em 1566. Ou seja, você está falando de um documento que tem praticamente o tempo de constituição do país que você vive. Vamos aos apontamentos da Confissão de Fé Helvética. Ela é bem extensa, então é necessário bastante atenção para compreender. Provavelmente vocês não leram antes. Eu mandei agora, 5h30, mais ou menos, eu mando o documento para que vocês possam dar uma lida antes de entrar na live, orar antes de entrar na live, se bem que tudo que falamos é uma oração, mas sempre ore, agradeça ao Senhor, glorifique o nome dele, para que e peça também para que possamos crescer em graça e em conhecimento de Deus. Vamos ao que diz. Traz da seguinte forma: a igreja sempre existiu e sempre existirá, visto que Deus, desde o princípio, quis salvar os homens e trazê-los ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. E é absolutamente necessário que a igreja tenha existido no passado, existir agora e continue até o fim do mundo. Então, essa igreja que existiu no passado, existe agora e continua até o fim do mundo. A igreja pertence ao Senhor, a igreja foi o plano do Senhor para o resgate daqueles que pertenciam a ele. A definição do que é a igreja. A igreja é a assembleia dos fiéis, convocados ou reunidos do mundo. Direi, a comunhão de todos os santos, isto é, dos que verdadeiramente conhecem, adoram corretamente e servem o verdadeiro Deus em Cristo, o Salvador, pela palavra e pelo Espírito Santo, e que, finalmente, participam, pela fé, de todos os benefícios gratuitamente oferecidos mediante Cristo, cidadãos de uma comunidade. São todos eles cidadãos de uma só cidade, vivem sob o mesmo Senhor, sob as mesmas leis e na mesma participação de todos os benefícios. O apóstolo chamou o concidadão dos santos e da família de Deus. Efésios 2, verso 19. Denominando santos os fiéis da terra. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Que são santificados pelo sangue do Filho de Deus. Deve ser entendido inteiramente com relação a esses santos o artigo do credo. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Aqui nós abordamos de maneira muito clara o credo apostólico, que fala acerca da Igreja Una, da Igreja Católica, que é a Igreja Universal. A Igreja, então, é a assembleia dos fiéis convocados e reunidos no mundo, daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus, mediante a sua soberania, escolheu salvar um povo para si, porque se dependesse do homem, o homem jamais seria salvo. Então Deus, em sua onipotência,
em sua livre escolha, escolheu salvar um povo para si, por razões do quais só ele conhece. Não se trata de mérito, não se trata de obra, se trata da graça de Deus manifesta sobre um determinado povo. Algumas pessoas ficam indignadas com a eleição de Deus, com a predestinação. Eles não se conformam em Deus ter agido conforme a sua soberana vontade. Isso não dá o direito para aqueles que pertencem à igreja arrogarem algo especial. Muito pelo contrário, isso deveria fazê-los tementes ao Senhor e se curvarem diante dessa soberania e proclamarem o evangelho assim como ele ordenou. E aqueles que pertencem à verdadeira igreja, de fato, assim o farão, porque é ele que age em nós e através de nós para que mais pessoas possam conhecer este evangelho e serem, enfim, restaurados pelo poder que é na palavra. Essa palavra que é a restauração, essa palavra que é a chave que conecta o homem a Deus por intermédio do agir do Espírito Santo. A palavra é proclamada, o Espírito Santo abre o coração e vidas são transformadas e regeneradas para a honra e glória do Senhor. Você vê todos esses termos abordados aqui no que é a igreja. Uma só igreja em todos os tempos. Isso é muito importante. Por quê? As pessoas ficam olhando que desde o início existem uma série de igrejas. Não se trata, só existe uma igreja. A igreja que pertence àqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Você vai ver aqui as definições. É visto que há sempre um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus o Messias, e um só pastor de todo o rebanho, uma só cabeça deste corpo, enfim, um só Espírito, uma só salvação, uma só fé, um só testamento ou aliança. Segue-se necessariamente que existe uma só igreja, a Igreja Católica. Por isso chamamos católica, e essa igreja porque é universal e se espalha por todas as partes do mundo, estende-se por todos os tempos, e não é limitada pelo tempo ou pelo espaço. Condenamos, portanto, os donatistas que confinavam a igreja a não sei que cantos da África, e não aprovamos o clero romano, que vive a propalar que só a igreja de Roma é católica. Ou seja, a igreja é universal. A igreja corresponde a todos aqueles que foram chamados por Deus, independente do lugar, independente da onde esteja, a igreja é constituída por todos aqueles que foram chamados por Deus, mediante o agir da palavra, mediante a confiança na sua graça e no seu poder. Partes ou formas da igreja. A igreja divide-se em diferentes partes ou formas, não por estar dividida ou rasgada em si mesma, mas por ser distinta pela diversidade dos seus membros. Militante e triunfante. Uma é chamada a igreja militante e a outra a igreja triunfante. A primeira ainda milita na terra e luta contra a carne, o mundo e o diabo, que é o príncipe deste mundo, e contra o pecado e a morte. A outra já deu baixa e triunfa no céu, depois de ter vencido esses inimigos, e exulta diante do Senhor. Entretanto, essas duas igrejas têm comunhão e união uma com a outra. Olha que interessante. A militante e a triunfante. A igreja militante é qual nós participamos. A triunfante é que já triunfa. A militante é enquanto você ainda tem vida. Essa divisão em partes e formas é meramente formal, tá? Porque existe uma só igreja, a igreja constituída. Mas eles trataram, ele, né? O Henrique Bollinger tratou de definir de maneira que nós pudéssemos compreender. Para não existir dois tipos de igreja, é como se ele especificasse de uma maneira um pouco mais clara. Então, a primeira igreja militante e a outra triunfante. A que milita na terra é aquela que luta todos os dias contra a carne, o mundo e o diabo. Eu sempre gosto de ressaltar estes termos. Nós lutamos todos os dias contra a carne, o mundo e o diabo. A carne corresponde a nós mesmos. Lembre-se, nada é tão ruim quanto você mesmo. O mundo nem o diabo pode fazer tanto mal quanto você mesmo. Então, averigue, examine-se a si mesmo, clame ao Senhor para que Ele lhe guarde desses inimigos que são perseverantes. O diabo como príncipe desse mundo e contra o pecado que nós lutamos também, e a morte. A outra que é abordada pela essa igreja que triunfa no céu
depois de já ter vencido esse estágio, agora exulta diante do Senhor. Essas duas igrejas possuem uma perfeita comunhão uma com a outra, ainda que nós não possamos contemplar com os nossos olhos físicos e espiritualmente estamos unidos, porque na verdade nós somos um espírito unidos ao corpo, de maneira espiritual, onde Cristo é o cabeça. A igreja particular. Estou entendendo? Diz amém. Se tiverem dúvidas, me avisem, porque é bem extenso o que aborda sobre igreja nessa confissão. Para mim, é uma das definições mais belas, tá? Eu gosto de ler muitos livros acerca das instruções, e quanto mais antigos assim os livros, as definições são mais profundas e também objetivas. Hoje tem muitas coisas que são escritas assim que são redundantes, sabe? Onde você pode ficar tirando um monte de coisa que ainda você conseguiria entender. Aqui não, eles são bem objetivos, então tem muita coisa a ser tratada acerca da igreja. Se vocês tiverem dúvidas, depois leiam de novo esse documento. Se tiverem, continuarem com dúvidas, me chamem. Não tenho medo de me chamar, tá ali, a gente troca ideia, nós somos uma igreja. A maior edificação que existe no corpo de Cristo é por intermédio do conhecimento dado pelo Espírito, que nós possamos meditar acerca disso. A Centembrino perguntou qual é o nome do livro. Essa daqui é a segunda Confissão de Fé Helvética, escrita por Henrique Bullinger, em 1566. 566 que ela foi promulgada, mas ela foi ali perto da Confissão de Fé belga, 1561, aproximadamente 1562, que foi escrito, e só depois que ela se tornou conhecida, em 1566, que foi compartilhada. Então, ele escreveu isso justamente para que pudesse deixar claro aquilo que os protestantes criam. O que são os protestantes? Os protestantes são aqueles que reivindicam os princípios que estão estabelecidos única e exclusivamente na palavra, onde adotam as escrituras como a única regra de fé e prática. Nós respeitamos as tradições, nós respeitamos toda essa historicidade da igreja, mas tudo que estiver contraposto às Sagradas Escrituras é negado. A única regra de fé e prática é as Sagradas Escrituras. Nós cremos que existe uma forma determinada, estabelecida por Deus, onde nós a seguimos. Não se trata de vestimentas, não se trata de hábitos, se trata do que as Sagradas Escrituras nos dizem e aquilo que elas também nos orientam para que não seja feito. Basicamente é isso. Espero que você tenha compreendido. É muito importante você ler essa confissão. Se você tiver dúvida, pode procurar ali no Google, que é livre, tá? Tem muitos PDFs com ela, é um documento histórico, então ela não tem direito autoral, pode pegar e copiar, você não está cometendo nenhum ilícito. Procure ali, monergies.com, você digita Confissão de Fé Helvética, segunda Confissão de Fé Helvética, você já vai ver todas essas definições. A igreja em particular. A igreja militante na Terra tem sido sempre muitas igrejas particulares. Contudo, todas essas devem ser referidas à unidade da Igreja Católica. Lembre-se, católica universal. Esta igreja militante foi estabelecida de um modo antes da lei, entre os patriarcas, de outro modo diferente sob Moisés, pela lei, e de modo diferente por Cristo, por meio do Evangelho. Então, ele deixa aqui de maneira muito clara e objetiva ao longo da história como ela se portou, essa igreja militante, mas sempre unida de maneira universal, tendo uma e única igreja. Não existem diversas igrejas de diversos povos, existe um só povo chamado por Deus. Olha que interessante agora, tá? Isso daqui é muito, muito importante. Os dois povos, que já contrasta com o que eu estava abordando aqui, nós vamos poder aproveitar e já utilizar esse recurso. Os dois povos. Em geral, se mencionam dois povos, os israelitas e os gentios, ou aqueles que foram congregados entre judeus e gentios na igreja. Há também dois testamentos, o Velho e o Novo. A mesma igreja para o Velho e o Novo. No entanto, de todos esses povos foi e ainda é só uma comunidade, uma só salvação e um só Messias, em que, como membros de um só corpo, sob um só cabeça. Todos estão unidos na mesma fé, participando também do mesmo alimento e da mesma bebida espiritual. Aqui, porém, reconhecemos uma diversidade de tempos e uma diversidade dos sinais do Messias prometido e manifestado. Agora, abolidas as cerimônias, a luz brilha sobre nós de maneira mais clara, e bênçãos
nos são dadas mais abundantemente e uma liberdade mais completa. Ou seja, estes dois povos, embora distintos em nações, unidos e em igreja. Não se trata das nações, mas sim daquilo que foi chamado a origem. A origem do povo de Deus é de Deus. Pertence a Deus e não podem se apartar dele. Aquele que foi chamado certamente será resgatado. Aquele que, desde antes da fundação do mundo, Deus já havia decidido salvar. Não há nada que possa separar deste amor. Que Deus possa operar no seu coração por intermédio dessa palavra. Se você pertence a essa igreja, se você deseja essa igreja, pertencer ao corpo de Cristo, clame a Ele, peça para que regenere o seu coração, e Ele assim o fará, pois foi do seu agrado fazê-lo. A igreja é a casa do novo Deus, do Deus vivo. Essa santa igreja de Deus é chamada de casa do Deus vivo, construída de pedras vivas e espirituais e fundada sobre uma rocha firme, sobre o fundamento que ninguém tem direito de substituir por um outro. É assim chamada coluna e baluarte da verdade. Coluna. Você sabe o que é coluna? Provavelmente sim, na construção você já sabe o que é uma coluna, você sabe que aquele alicerce sustenta uma construção. Você não pode entrar no apartamento e destruir uma coluna. Talvez você tenha até visto recentemente que destruir uma coluna de um prédio desabou o prédio inteiro. Então é mais ou menos isso. Quando se trata de baluarte, baluarte, aqueles prédios antigos, ó, medievais, aqueles castelos medievais, aqueles povos medievais, eles tinham cercados que protegiam o seu reino. Baluarte era como se fosse uma guarita, um alicerce que estava assim, que poderia vigiar toda a torre, todo o território e extensão para avistar os inimigos. Então é importante saber o que é baluarte também, tá? 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. É muito bonito isso. A igreja não erra, ela não erra. Enquanto se apoia sobre a rocha, Cristo, e sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Lembra? A igreja está fundamentada nos profetas e nos apóstolos. Os profetas já morreram, os apóstolos também. Não existem mais profetas, não existem novas revelações, tudo isso é baboseira criadas por mentes humanas. Nós estamos baseados única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Se você acredita nisso, você acredita em coisas que são completamente falsas, que você não encontra resquícios nas Sagradas Escrituras para tal justificativa. Os profetas foram inspirados por Deus para trazer mensagens da parte de Deus, do quais ficaram ali resumidas nos 66 livros, no 1189 capítulos que estão definidos e claros, acessíveis e comum a toda a igreja. Ainda assim que em outro tempo não havia sido dessa forma, no tempo da formação do cânon bíblico, agora nós já temos a Bíblia de maneira integral, nós não dependemos de novos argumentos, nós não dependemos de pessoas especiais. A pessoa especial que haveria de vir já veio, essa pessoa é Cristo Jesus, e é nela que você deve confiar. Então, que você não se curve diante de homens, se curve diante da soberania das Sagradas Escrituras. Quando eu digo não se curvar diante de homens, não se trata de não sermos submissos a pastores, mas sim entendemos o que se trata essa submissão. Essa submissão está dirigida da mesma forma que a Bíblia diz, submissão debaixo de uma mesma missão, assim como o marido está com a sua esposa debaixo de uma mesma missão. Não se trata de serem seres inferiores um ao outro, mas de estarem juntos numa mesma missão. A igreja é uma só tem uma missão, glorificar o nome de Deus. Que você possa compreender isso e que você possa compreender da onde emana essa sua soberana palavra. Isso é de extrema necessidade para os dias de hoje, porque muitas pessoas estão perdidas, se curvando diante de mentiras e acreditam que são verdades, justamente por conta das suas emoções, do seu desejo caído e por conta dos seus principais inimigos. Você mesmo, o mundo e o diabo. Você se curve diante da soberania de Deus. Vamos avançar. E não é de admirar se ela errar todas as vezes que abandonar aquele que só é a verdade. A igreja noiva e virgem. A igreja também chamada virgem e a noiva de Cristo. Em verdade, única e dileta. O apóstolo diz: tenho-vos preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo.
2 Coríntios capítulo 2. A igreja é rebanho de ovelhas. A igreja é chamada de rebanho sob um só pastor. Cristo segundo Ezequiel capítulo 34 e João capítulo 10. A igreja corpo de Cristo é chamada também o corpo de Cristo, porque os fiéis são membros vivos de Cristo sob Cristo, o cabeça. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O último profeta da Bíblia, João Batista. João Batista ele estava sob ainda o Antigo Testamento. O Novo Testamento se dá início sob a morte de Cristo, que ali é confirmada a nova aliança. Cristo, o único cabeça da igreja. É a cabeça que tem preeminência no corpo, e dela o corpo todo recebe vida. Pelo seu espírito, o corpo é em tudo governado. Dela ainda o corpo recebe incremento e crescimento. Eu vou explicar mais ou menos aqui. Quando diz que é a cabeça que tem preeminência no corpo e dela o corpo todo recebe vida, preeminência é como se diz controle. Controle vai ficar mais fácil para você entender e para ilustrar. Tudo é governado pelo cabeça. Da mesma forma que seus braços se movem não de maneira automática. Você sabe, por intermédio de todas as ciências, que seu corpo é movido pelos seus estímulos nervosos. Então, a sua cabeça comanda seu corpo. Sua cabeça está fazendo milhões de cálculos para te manter vivo. Ela está mandando saliva para sua boca, ela está controlando seus olhos, seus ouvidos, o seu pé que está se movendo. Então, você vê que qualquer ramo desse daí que é desligado, alguma parte do seu corpo vai parar. A cabeça que governa o corpo. E o nosso cabeça é Cristo Jesus. Ele está trazendo, em outras palavras, isso. Continua dizendo, mas ainda há uma só cabeça do corpo, a qual ele se ajusta. Por isso a igreja não pode ter nenhuma outra cabeça além de Cristo. Como a igreja é um corpo espiritual, ela precisa ter uma cabeça espiritual, em harmonia consigo mesmo. Não pode ser governada por outro espírito que não seja o espírito de Cristo. Por consequente, São Paulo diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Colossenses 1,18. Em outro lugar, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Efésios 5,23. E novamente, ele é o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, ao qual é seu corpo. A plenitude daquele que em tudo, em todas as coisas. Efésios 1:22. Também crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, efetua o seu próprio aumento. Efésios capítulo 4, verso 15. Por isso não aprovamos a doutrina do clero romano, que faz o seu pontífice romano pastor universal. Olha o que está falando. Está falando aqui da igreja que vocês conhecem como católica. Nós chamamos de igreja romana porque nós entendemos o que se trata o catolicismo. Então, é o catolicismo romano, mas a gente só usa romanista ou os papistas, porque eles se curvam diante de um papa. Então diz, também cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, efetua o seu próprio aumento. Por isso, não aprovamos a doutrina do clero romano, que faz do seu pontífice romano o pastor universal, o cabeça supremo da igreja militante aqui na terra. E assim o próprio vigário de Jesus Cristo, que tem, como eles dizem, toda a plenitude de poder e soberana autoridade na igreja. Nós cremos que o único que possui autoridade sobre a igreja é Cristo Jesus. Nós estamos incumbidos de responsabilidades, do quais emanam das Sagradas Escrituras, e Cristo nos capacita mediante o agir do seu Santo Espírito, mas isso não nos torna seres alados ou especiais. A autoridade emana única e exclusivamente de Deus. Da mesma forma que não existem apóstolos, não existem profetas, não existe um cabeça a não ser Cristo Jesus. Nós não olhamos para nenhuma pessoa com autoridade suprema sobre a igreja. Nós não podemos reivindicar nada além do que as soberanas escrituras. Lembre-se das 5 solas da Reforma Protestante. Você conhece? Primeiro, somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, somente a Deus a glória. São as 5 solas. Daí, sola escritura, sola gratia, sola fide, depois solus Cristo e soli Deo glória. É essa
Esse é o princípio da fé protestante. Então, talvez você hoje se diz evangélico, mas você nem sabe do que se trata ser de fato protestante. Você muitas vezes sequer é protestante. Você é simplesmente uma pessoa que tem uma fé territorial habitual que sequer conheceu. A intenção é trazer o conhecimento para que você seja conduzido pelo Espírito e leia as Sagradas Escrituras e torne esse conhecimento cada vez mais vivo dentro de você. Claro que esse é o agir do Espírito e creio que assim ele age, por isso que eu fico aqui todos os dias proclamando. Eu sei que não depende da minha capacidade, ainda que com todas as minhas limitações, eu tenho certeza que o Espírito é ilimitado e ele age nos mais duros corações, do qual o meu também o era. Então, creia nesse poder, creia que essa palavra abrirá seu coração e todos os outros deuses, os falsos deuses, ruirão. Continuemos. Diz assim: Cristo, único pastor da igreja, ensina que Cristo, nosso Senhor, é e continua a ser o único pastor universal e o sumo pontífice diante de Deus, seu Pai, e que na igreja ele mesmo realiza todas as funções. É um pontífice ou pastor até o fim do mundo. Vigário, e consequentemente não necessita de vigário, que é substituto de quem está ausente. Mas Cristo está presente com sua igreja e é sua cabeça vivificadora. Nenhum primado na igreja. Ele proibiu com toda severidade aos seus apóstolos e sucessores qualquer veleidade de primado e domínio da igreja. Portanto, todos os que resistem, opondo-se a essa verdade transparente e introduzem outro governo na igreja de Cristo, devem ser ligados àqueles, a respeito de quem profetizam os apóstolos de Cristo, São Pedro e São Paulo. E em 2 Pedro capítulo 2, Atos 20, verso 2, 2 Coríntios 11, 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, assim como em outros pontos. Então, meditem acerca disso e vocês chegarão a essas conclusões. Estão entendendo? Diz aí. Está muito rápido, está claro aqui para vocês. Ontem, inclusive, o reverendo Marcos ministrou uma mensagem sobre igreja fantástica. Eu vou compartilhar depois no grupo com vocês. Tratou sobre essa igreja visível e invisível, para que possamos, de fato, entender e compreender essa mensagem que está tão clara nas Sagradas Escrituras. Eu vou compartilhar ali e gostaria muito que vocês assistissem. Ele, inclusive, já escreveu 2 livros bem interessantes, do quais estão em preços promocionais, do quais eu compartilharei também. Eu compartilhei no grupo da igreja, mas vou compartilhar ali com vocês, para que vocês também possam ter acesso. Ou melhor, quem quiser, me manda direct, que eu mando os livros para ficarem mais direcionados, tá? Continua dizendo: nenhuma confusão na igreja. Contudo, repudiando o cabeça romano, não introduzimos na igreja de Cristo nenhuma confusão ou perturbação, pois ensinamos que o governo da igreja, estabelecido pelos apóstolos, nos é suficiente para conservar a igreja na devida ordem. Olha que interessante. Ele aqui, imagina, eles estavam vivendo na época onde a igreja tinha completo domínio sobre o Estado. A igreja que determinava todas as coisas, a igreja unida com o Estado. Aqui ele estava indo completamente contra aquilo que era estabelecido, da mesma forma que nós deveríamos agir. Tudo aquilo que for contrário ao que as Sagradas Escrituras dizem, nós teremos o direito de viver de maneira diferente. Nós não temos o direito de impor ao Estado que eles pensem como nós, mas nós temos todo o direito de irmos contra tudo aquilo que é estabelecido, que é contrário aos nossos princípios de fé. Nós vivemos num país laico. Então, ainda essa luta é permitida. Não sei durante quanto tempo, mas por enquanto ainda é. Então, imagine esse estado que eles estavam vivendo. Contudo, repudiando o cabeça romano, não introduzimos na Igreja de Cristo nenhuma confusão ou perturbação, pois ensinamos que o governo da Igreja estabelecido pelos apóstolos nos é suficiente para conservar a Igreja na devida ordem. No princípio, quando a Igreja não tinha esse chefe romano, que hoje, como se diz, a conserva em ordem, não estava em confusão ou desordenada. O chefe romano preserva, na verdade, a sua tirania e a corrupção que foi introduzida na igreja. Ao mesmo tempo, ele impede, resiste com todas as suas forças à ruína, à conveniente reforma da igreja. A igreja foi usurpada durante um bom tempo por homens buscando meramente poder. A igreja pertence a Cristo e, claro, que Deus também assim o permitiu para
condenação destes próprios homens, esses homens que andavam segundo as suas próprias ideologias, e também serão condenados pelas suas próprias responsabilidades. Não se trata de Deus apenas condená-los, mas de entregar-lhes aos seus vios desejos. Que nós possamos ser governados por Cristo, que você possa hoje orar ao Senhor e falar assim: Senhor, me governe mediante a sua palavra, que eu não seja dominado por dogmas humanos, que eu não me escravize diante de homens, mas que eu seja submisso à sua palavra. Se assim você orar de todo o seu coração, de toda a sua mente, não há nenhum impeditivo para que Deus opere no seu coração. Deus é soberano e ele irá agir. Que nós possamos nos curvar diante dele e clamarmos para que ele nos dê igrejas verdadeiras que representem a sua soberana palavra, conforme estabeleceu. Que ele tenha misericórdia do seu povo, como ele sempre teve. Deus operando maravilhas, Deus agindo mediante este povo incrédulo, e nós cremos que hoje ele ainda age, ele age por intermédio da sua palavra, resgatando aqueles que estavam mortos, regenerando aqueles que estavam perdidos em densas trevas e agora vivendo a igreja de maneira verdadeira. Que você esteja entre esses, você não se curve diante de outra autoridade a não ser de Cristo Jesus, mas que você viva a unidade da igreja visível. Então, pertença a uma igreja, tenha ali comunhão, porque é dessa forma que ele nos chamou para viver. Vamos para o próximo ponto. Dissentimento e luta na igreja. Objetamos que tem havido várias lutas e dissensões em nossas igrejas desde que separaram da igreja romana. E que por isso elas não podem ser igrejas verdadeiras. Como se nunca tivesse havido seitas na igreja romana, nem dissensões. Dissensões é divisões, com sentimentos diferentes. É mais ou menos nesse sentido essa palavra, para vocês poderem compreender. Ideias divergentes, tá? E lutas a respeito de religião. E, na verdade, presentes tanto na escola como nos púlpitos no meio do povo. Sabemos certamente que o apóstolo disse: Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. E, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Contudo, não podemos negar que Deus estava na igreja apostólica, e que a igreja apostólica era a igreja verdadeira, não obstante a existência de combates, dissensões nela. O apóstolo São Paulo repreendeu o apóstolo São Pedro, em Gálatas 2:11, e Barnabé divergiu de Paulo. Grande luta surgiu na igreja de Antioquia, entre os que pregavam o único Cristo, como Lucas registra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E tem havido em todos os tempos graves lutas na igreja. E os mais eminentes doutores da igreja divergiram de opinião entre si, acerca de importantes assuntos, sem, no entanto, a igreja deixar de ser aquilo que ela era, por causa de tais contendas. Assim, dessa forma, é do agrado de Deus usar dissensões que surgem na igreja para a glória de seu nome, para elucidar a verdade e para que os que são aprovados sejam manifestados. 1 Coríntios 11, verso 19. Boa tarde, Mário. Então, observe aqui, nós vemos que essas dissensões que existem hoje em dia são também providências de Deus para que se ressalte a verdade. O que seria de nós sem as divisões, sem os antagônicos? Os antagônicos apontam para uma verdade. Nós não precisamos ficar mergulhados em nós mesmos, nós podemos olhar para o lado e podemos averiguar aquilo que é verdadeiro e falso. Lembrando que a verdade não se trata de mero conhecimento humano, mas de iluminação dada por Deus. E a iluminação se vem através dessa palavra. Então, leia a palavra e você verá todas essas dissensões que houveram ao longo da história. E não é diferente com a igreja protestante. A igreja protestante, ela tem sim milhares de ramificações. Muitas pessoas olham e falam: olha quantas denominações existem derivadas do protestantismo, mas existe uma só igreja, a Igreja Universal, qual nós falamos dela. Nós falamos dessa Igreja Universal, daquele que chamou um povo para si, e ele é o cabeça. Ele governa, e você vai ver que a Igreja Universal sempre manterá a sua fidelidade, porque não está alicerçada em vontades humanas. Quando eu falo acerca desses temas que são bem polêmicos, algumas pessoas creem de maneira diferente, eles possuem todos os direitos de crerem de maneira diferente, mas eles não terão argumentos bíblicos para provarem
ainda a existência desses seres autoritários que querem ter domínio sobre a igreja. Os apóstolos, onde eles estavam, eles manifestavam a sua autoridade apostólica. Então, não existem apóstolos vivos, tais quais os incumbidos por Deus naquele tempo. Não existem profetas, segundo o estrito uso da palavra, não existe outro cabeça a não ser Cristo. Não existe alguém que esteja aqui como representante da Igreja Universal de Cristo. Existem pessoas que foram incumbidas com dons derramados sobre eles para que eles possam governar sobre determinado povo. Por exemplo, eu sou pastor. Eu sou pastor daquele povo que eu pastoreio. Eu não sou pastor de todo mundo. Eu não vou chegar ali na padaria e exercer meu pastoreio ali. As pessoas não me conhecem, eu não tenho autoridade nenhuma sobre a vida delas. Ainda que eu possa falar das escrituras a elas, eles não, eles não estão submissos a mim. Submissos no sentido de compreender a missão. Eles vivem em lugares diferentes, eles não participam disso. E claro, se eles forem cristãos, eles poderão reconhecer aquilo que foi derramado sobre mim ou não. E eles não têm obrigação nenhuma de reconhecer. Isso é muito interessante, né? Então, não é como um advogado. Eu sou advogado em qualquer lugar. Se eu chegar ali agora no fórum, eu terei as prerrogativas e os direitos de ser utilizado, de ser, de utilizar das minhas prerrogativas de direito. Eu vou num presídio, eu tenho direito de entrar dentro do presídio para visitar um presidiário, por conta daquilo que me autoriza. Da mesma forma, nós podemos fazer uma analogia. Isso eu posso chegar numa igreja e falar assim, eu sou pastor, mas e aí? Vai ter que passar por uma série de requisitos para ver se de fato eu sou um verdadeiro pastor. Isso é muito belo, né? Isso é muito belo. Médico, policial, até mesmo você, na sua profissão, você vai ter que passar por essas prerrogativas. Mas claro que existe uma entidade por trás que valoriza isso, a OAB, no caso de médico, CRM, eles vão ter, você é médico ali. Então é muito interessante. Da mesma forma que um homem está armado ali porque ele é policial, ele vai ter que apresentar todos os documentos. Agora, para você ser cristão, você vai ter que mostrar a sua vida para ver se de fato você é ou não. Será que você é? Será que a sua vida aponta para você ser um membro pertencente à igreja? Suas redes sociais apontam para você ser um cristão de verdade? Sua vida aponta por você ser um cristão? Se entrar no seu perfil, vai falar assim: nossa, que legal, um cristão. Porque antes os cristãos tinham as suas marcas. Eles não tinham medo de viver o cristianismo, ainda que isso custasse a vida. Hoje, muitos querem ganhar a vida por conta de esconder atrás de um cristianismo, mas os verdadeiros, eles possuem uma marca que é característica daqueles que nasceram de novo. E ela talvez não seja tão perceptível aos olhos, mas quando eles vivem para a glória de Deus. Que você possa refletir acerca disso, tá? Que todas essas lutas ainda glorificam o nome do Senhor. Esse é um ponto que muitas pessoas questionam acerca da igreja. Muito interessante, né? 1566 e ainda essa palavra é atual. Ainda que tenha sido escrito por um homem, essas lutas ainda são pertinentes no nosso dia a dia. Marcas ou sinais da igreja verdadeira. Nós estamos caminhando para o... Nossa, falta muita coisa. Vamos, desculpa. Eu fico ainda falando algumas coisas, daí vai se perdendo. Vou ler mais e falar menos. Falar menos daquilo que eu penso, deixar só o que o texto diz. Mas é que algumas coisas, talvez eu imagino que vocês necessitem de esclarecimento. Só o texto. Quem já leu o texto integral da Segunda Confissão Helvética? Provavelmente ninguém, né? Mas o que vocês leram, vocês tiveram facilidade para entender? Ou foi difícil? As explicações estão facilitando. Escrevam aí. Escrevam aí. Olha o que diz. Marcas ou sinais da verdadeira igreja. Ademais, visto que não reconhecemos nenhum outro chefe da igreja a não ser Cristo, de igual modo não reconhecemos como a verdadeira igreja qualquer igreja que se vangloria de o ser. Ensinamos, no entanto, que a verdadeira igreja é aquela em que se encontram as marcas ou sinais da verdadeira igreja, principalmente a legítima e sincera pregação da palavra, como nos foi deixada nos escritos, profetas e apóstolos, que nos conduzem todos nós a Cristo, que no Evangelho disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Perfeito, perfeito.
Então vamos seguir. Vou tentar explicar. Não estou preso ao tempo. Claro, hoje estou, como vocês sabem, estou em viagem, então não sou não precisei sair correndo, então eu tenho um pouco mais de tempo e que meu tempo seja usado para a honra e glória do Senhor. Então vocês estão vendo as marcas da igreja verdadeira, as marcas da igreja verdadeira do que está trazendo. Lembra, quais são as marcas da igreja verdadeira? Nós já abordamos muito isso. É importante vocês decorarem esses termos, porque esses termos apontarão para uma realidade. Aqui é dito como que em outras palavras, mas vocês já têm essas informações. As marcas da igreja verdadeira é a correta pregação das Sagradas Escrituras, que está baseada, conforme ele disse aqui, nos apóstolos e profetas. Então, resumidamente é isso. A igreja verdadeira está firmada na pregação fiel do evangelho. O segundo ponto, também nós temos como primordial a correta aplicação das ordenanças, dos sacramentos, os sacramentos que são o batismo e a ceia. E o terceiro ponto, a excomunhão. A excomunhão se trata da disciplina eclesiástica, onde dentro da igreja há uma correção daqueles que são impenitentes, daqueles que não agem conforme as Sagradas Escrituras definem. Por isso é importante você pertencer a uma igreja, para que você seja corrigido, exortado, e para que seu corpo, ainda que possa sofrer, mas a sua alma seja livre na eternidade. Porque mediante a correção, nós entendemos que há o agir de Deus também, porque Deus corrige aquele que o ama. Agora, viver no engano e viver dessa forma aponta justamente para um esquecimento. Então, se você tem vivido no engano, que você possa ser corrigido, que a palavra de Deus possa ferir seu coração para te trazer vida. Continua dizendo: e aqueles que são assim na igreja de Deus têm uma fé e um espírito, e por isso adoram o único Deus, e só a ele cultuam no espírito e verdade. Só a ele amando de todo o coração e de todas as suas forças. Só a ele orando por meio de Jesus Cristo, o único mediador e intercessor. E não buscam nenhuma justiça e vida fora de Cristo, e da fé nele. Pelo fato de reconhecerem a Cristo como o único chefe e fundamento de sua igreja, apoiando-se nele, renovam-se diariamente pelo arrependimento, com paciência carregam a cruz imposta a eles. Além disso, congregados juntos com todos os membros de Cristo, por um amor não fingido, revelam que são discípulos de Cristo, preservando no vínculo da paz e da sua santa unidade. Ao mesmo tempo, participam dos sacramentos instituídos por Cristo e a nós entregues pelos seus apóstolos, não os usando de nenhuma outra maneira a não ser como receberam do próprio Senhor. Aquela palavra do apóstolo São Paulo é bem conhecida de todos, porque eu recebi o Senhor o que também vos entreguei. 1 Coríntios 11, 23. Por causa disso, condenamos como alienados da verdadeira igreja de Cristo todas aquelas igrejas que não são como ouvimos que devem ser, a respeito do muito que se jactam de uma sucessão de bispos, de unidade e de antiguidade. Além do mais, temos a advertência dos apóstolos de Cristo, para que fujamos da idolatria e da Babilônia. 1 Coríntios 10, 14, 1 João 5, 21. E não tenhamos parte com ela, se não queremos ser participantes das pragas de Deus. Apocalipse 18, 4, 2 Coríntios 6, 17. Continua dizendo aqui: fora da igreja de Deus não há salvação. Extrema necessidade. Consideramos a comunhão com a verdadeira igreja de Cristo coisa tão elevada que negamos que possa viver perante Deus aqueles que não tiverem comunhão com a verdadeira igreja de Deus, mas dela se separaram. Pois como não havia salvação fora da arca de Noé, quando o mundo parecia no dilúvio, igualmente cremos que não há salvação certa, segura fora de Cristo, que se oferece para o bem dos eleitos da igreja. E por isso ensinamos que os que querem viver não podem separar-se da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, Cristo é o cabeça. Pensa que você pode hoje estar longe de uma igreja visível, mas você deve pertencer de fato à igreja invisível. E se você pertence à igreja invisível, naturalmente você participará da igreja visível. A igreja invisível é a reunião de todos aqueles que se dizem crer em Cristo e pertencem a Ele, que só Ele sabe. Só Ele sabe. Então, tem pessoas que dizem pertencer, mas não pertencem, porque Deus não os chamou e eles vivem uma verdadeira mentira. Então, Deus sabe que é de verdade, que é de mentira. A igreja visível é a manifestação de todos aqueles que dizem crer. Nem sempre ali estão todos verdadeiros, ou melhor, sempre existirão os falsos em meio a essa igreja visível. Mas aquele que pertence à igreja invisível também faz parte de uma igreja visível. Por isso que fala que nós temos que pertencer a essa igreja, porque por intermédio dela que o corpo é fortalecido e o reino avança. Deus vai te usar, te colocar numa igreja,
Se você não tem uma igreja, se você não frequenta uma igreja, frequente uma igreja. Viva ali esse momento de comunhão. Você não sabe o quanto sua vida será edificada, você não faz a menor ideia. Se você, porventura, está numa igreja falsa, que você identifica por intermédio dessa palavra, não tenha medo de ir até as pessoas que comandam e fale a eles o motivo da sua retirada, fale que você vai procurar outro lugar, tudo em mansidão e em amor. Que algumas coisas são divergentes, não tenha medo de falar isso, porque talvez você também seja utilizado para que esses olhos sejam abertos. Fala, ó, as Sagradas Escrituras dizem isso, ou até mesmo aponta isso. Não deixe também de avisar, porque é importante eles saberem que algumas pessoas não estão concordando com aquilo que tem sido pregado, para que eles também possam refletir e você pode ser usado para Deus para isso. Isso daí não é rebeldia, tá? Isso daí não é rebeldia, isso daí é se curvar diante da soberania das Sagradas Escrituras. Então, preste muita atenção quanto a essas questões. Mas tudo deve ser firmado única e exclusivamente na palavra. A igreja não está limitada aos seus sinais. Entretanto, pelos sinais acima mencionados, não restringimos a igreja ao ponto de ensinarmos que estão fora dela todos os que ou não participam dos sacramentos. Olha que interessante. Pelo menos não voluntariamente ou por desprezo, mas antes forçados pela necessidade, involuntariamente se abstêm deles ou deles são privados, ou em quem a fé algumas vezes falha, embora não seja inteiramente extinta e não cesse de todo, ou em quem se encontra imperfeições e erros devidos à fraqueza. Sabemos que Deus teve alguns amigos no mundo afora da comunidade de Israel. Sabemos que do que aconteceu do povo de Deus, do cativeiro da Babilônia, onde foram privados de seus sacrifícios por 70 anos. Sabemos que aconteceu a São Pedro, que negou o mestre, e o que costuma acontecer diariamente aos eleitos de Deus e às pessoas fiéis que se desviam e são fracas. Sabemos mais que tipo de igreja eram existentes na Galácia e em Corinto, nos dias dos apóstolos, dos quais o apóstolo encontrou muitos e sérios pecados. Apesar disso, eles a chamam de santas igrejas de Cristo. A igreja de Corinto era uma verdadeira bagunça, tá? Tanto que algumas pessoas tomam como referência a igreja de Corinto para essa bagunça ainda que existe no meio evangélico hoje. As pessoas mais se assemelham à igreja de Corinto do que à igreja verdadeira de Cristo. As mesmas bagunças que existiam ali existem hoje e eles não conseguem notar que eram cartas de exortação àquilo que estavam vivendo errados e assim ainda o vivem. Mas, de qualquer forma, observe que está falando que acerca dos ordenamentos, dos sacramentos, ainda existem pessoas que ainda estão impedidas por algumas razões de assim o fazerem. Mas vocês já possuem mais conhecimento e hoje o conhecimento está proliferando cada vez mais por intermédio das redes sociais. Então, se você não conhecia, agora você conhece. Se você não sabia, agora você sabe. Você deve buscar uma igreja fiel às Sagradas Escrituras. Busque uma igreja do qual a palavra seja o alicerce, uma igreja séria, uma igreja que tenha uma confissão de fé, que você saiba do que eles creem e busque ser fiel a Deus naquele lugar. Claro, se você ver coisas erradas, você tem por obrigação também estabelecer aquilo que é verdade. Que a verdade não é estabelecida por você, mas única e exclusivamente por Deus. Ele está apontando nesse sentido de que também as pessoas podem estar ainda impedidas por alguma razão de não participarem, mas vocês hoje, com toda a tecnologia, não há tanto essas desculpas. Se tiverem qualquer dificuldade quanto a isso, que vocês possam me procurar. Quanto a essa questão dos ordenamentos, do batismo e da ceia, nós sabemos que isso são requisitos que Deus nos ordena para que possamos cumprir, mas está limitado também a uma série de questões físicas e temporais. Se porventura você não tem ceiado, que você procure um lugar para estar junto, mas se ainda não pode, tudo bem, você não é salvo por conta disso, mas você, se importando com isso, manifesta essa característica. A igreja, às vezes, parece estar extinta. Olha que interessante. Sim, muitas vezes acontece que Deus, em seu justo juízo, permite que a verdade da sua palavra, a fé católica e o culto verdadeiro de Deus sejam de tal forma obscurecidos e deformados, que a igreja parece quase extinta e não mais existir, como vemos ter acontecido nos dias de Elias, 1 Reis 19:10. Em outras ocasiões, não obstante, Deus tem neste mundo e nessas trevas os seus verdadeiros adoradores, que não são poucos, chegando a 7.000 e mais. 1 Reis 19:18 e Apocalipse 7:4. Pois o apóstolo exclama: o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem.
Vem daí que pode a igreja de Deus ser designada invisível, não que os homens dos quais ela é formada sejam invisíveis, mas porque, estando oculta de nossos olhos e sendo conhecida só de Deus, ela às vezes secretamente foge ao juízo humano, conforme eu já expliquei há um tempinho aqui atrás. Então, ainda que nós não reconheçamos a igreja de maneira visível, através dos nossos olhos, Deus há de guardar os seus. Nem todos os que estão na igreja são da igreja. Aqui ele vai trazer mais abrangentemente esses conceitos de igreja visível e invisível. Muita coincidência, né? Ontem o reverendo Marcos falou sobre isso e hoje nós estamos abordando esse ponto. Nem todos os que estão na igreja são da igreja. Por outro lado, nem todos os que são contados no número da igreja são santos ou membros vivos e verdadeiros da igreja. Pois há muitos hipócritas que exercem, que externamente ouvem a palavra de Deus e publicamente os recebem os sacramentos e parecem invocar a Deus somente por meio de Cristo, confessar que Cristo é sua única justiça e adorar a Deus, e exercer os deveres de caridade e por algum tempo suportar com paciência as desgraças. E não obstante, interiormente estão completamente destituídos da verdadeira iluminação do Espírito, de fé e de sinceridade de coração, e de perseverança até o fim. Mas, finalmente, o caráter destes homens, em sua maior parte, será manifestado. Ou seja, se você é um mentiroso, mais cedo ou mais tarde sua máscara vai cair. E que Deus derrube as nossas máscaras o quanto antes, se formos de mentira, para que Ele possa nos regenerar e nos transformar, porque nós acreditamos na transformação do ser até o último dia de vida. Então, se você não é convertido ainda, que Deus haja na sua vida. Se você é um falso convertido, que Deus também haja na sua vida. Que Deus possa operar em nós, pois dependemos única e exclusivamente dele. Você vê que o protestantismo, no final, coloca todo mundo no mesmo parâmetro. Todos nós somos pecadores e carecemos deste Deus misericordioso. E se você depende deste Deus, você o obedece. Continua dizendo, o apóstolo São João diz, eles saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, conquanto simulem piedade, não são da igreja, ainda que sejam considerados estarem na igreja, exatamente como os traidores numa república estão incluídos no número de seus cidadãos, antes que sejam descobertos, e como o joio e a palha se encontram no trigo, e como inchaços e tumores se acham no corpo sadio, quanto ao contrário, são doenças e deformidades, e não genuínos membros do corpo. Assim, a igreja de Deus é muito adequadamente comparada a uma rede que retira peixe de todas as espécies, e há um campo no qual se encontra o joio e o trigo. Mateus 13, 24 diz isso. Não devemos julgar irrefletida e prematuramente. Consequentemente, devemos ser muito cuidadosos, não julgando antes da hora, nem tentando excluir e rejeitar ou separar aqueles aos quais o Senhor não quer excluí-los nem rejeitá-los. Olha aí, aborda o que eu tinha dito. Ou separar aqueles dos quais o Senhor não quer excluí-los ou rejeitá-los, e nem aqueles que não podemos eliminar sem prejuízo para a igreja. Por outro lado, devemos estar vigilantes para que, enquanto piedosos ressoam, os ímpios não ganhem terreno e causem mal à igreja. A unidade da igreja não consiste em ritos externos. Além disso, diligentemente ensinamos que se deve tomar grande cuidado naquilo que consistem de modo especial a verdade e a unidade da igreja, para não provocarmos nem alimentarmos cismas na igreja refletidamente. A unidade não consiste em cerimônias e ritos externos, mas antes na verdade e unidade da fé católica. Lembre-se da fé católica, da fé universal, daquilo que foi estabelecido nas Sagradas Escrituras. A fé católica não é transmitida pelas leis humanas, mas pelas Escrituras, dos quais é um resumo do credo apostólico. Se você não conhece o credo apostólico, depois leia. E assim lemos nos escritores antigos que havia grande diversidade de cerimônias, mas que eram livres. E ninguém jamais pensava que a unidade da igreja era desse modo dissolvida. Assim ensinamos que a igreja e a harmonia da igreja consiste em doutrinas e na verdadeira unânime pregação do evangelho de Cristo, nos ritos que foram expressamente transmitidos pelo Senhor. E aqui insistimos na palavra do apóstolo. Todos, pois, somos perfeitos. Tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Já alcançamos. 3:11. Depois, vejam com bastante atenção, leiam e vocês compreenderão a profundidade daquilo que está dizendo.
Que o nosso Senhor seja louvado. Esse é mais um ponto primordial dentro dos fundamentos da fé. Amanhã nós abordaremos acerca dos ministros da igreja, sua instituição e deveres. Você vê que ele vai construindo um alicerce, como montando uma verdadeira fortaleza. Ele fala da igreja, agora ele vai abranger de maneira mais específica para os ministros. Também é bem longo esse daqui, esse capítulo. Vamos ficar um bom tempo também explicando, quase 1 hora, né, para ler de maneira integral, mas possamos ter paciência, porque sem a leitura não há o conhecimento. Que vocês sejam edificados para a honra e glória do Senhor. Então, já vamos para o artigo de número 18 amanhã. E agora eu vou falar rapidamente daquilo que foi estabelecido também nas suas Sagradas Escrituras, os pontos do capítulo do quinto livro da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Eu perguntei, você já deveria ter pensado na sua mente acerca disso, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros do Pentateuco. Eu sempre gosto de lembrá-los para que vocês possam memorizar isso. Então, nós vamos abordar o quinto livro, o livro também que foi escrito por Moisés, aproximadamente 1405. Se trata da renovação da aliança e o chamado à obediência amorosa antes da entrada na terra de Canaã. Você vai ver ali os discursos finais de Moisés, você vai ver a repetição, porque aqui, no final das contas, se trata disso, de uma repetição daquilo que acontecia. Se você puder voltar e ler, leia Deuteronômio novamente, porque você já vai ter uma abrangência daqueles principais pontos do Pentateuco. As palavras que mais aparecem justamente isso. Repetição, lembrar, lei, obediência, elas caminham todas nesse sentido. Aqui nós vamos ver essa geração de israelitas que tinha recebido essa lei no Monte Sinai. Depois de muito tempo, estavam ali, aproximadamente 38 anos. Ele faz esse discurso a essa geração que estava para entrar na Terra Prometida. Lembre-se que, em números, nós vimos que nem todos aqueles que viram a Terra Prometida não foram que entraram. Aqueles espias que estavam ali não entraram porque eles mentiram quanto ao que viram, colocaram medo, e eles foram punidos justamente por isso. A exceção de Moisés e... Moisés não, Moisés também não entrou. Josué e Caleb, né? Vejam, então, depois mais a respeito disso, leiam com bastante atenção. As divisões que são feitas aqui são bem claras. Você vai ver que Deus vai recordando as suas obras e reafirma a sua lei. Veja a estruturação que é tida aqui. A lembrança das obras de Deus do capítulo 1 ao 4, depois a exposição da lei e dos mandamentos do 5 ao 26, as bênçãos e maldições do capítulo 27 ao 30 e a morte de Moisés e a transição para Josué. Então você vai ter claramente a obediência que nasce de um coração transformado mediante esses capítulos. Cristo aparece aqui de maneira muito clara como o profeta prometido que fala com a autoridade divina. Você vai ver em Deuteronômio capítulo 18, você vai ver acerca dos profetas, é que eu não estou agora aqui com a... Senão ia ler também mais algumas questões. Mas, enfim, leia depois com bastante atenção esse capítulo e você verá qual era a penalidade para aqueles que diziam ser profetas, mas não eram. Você vai ver Cristo como aquele que cumpriu a lei e traz a bênção e conquista a verdadeira terra prometida, que é eterna. Cristo, o verdadeiro cumpridor da lei. Hoje você pode meditar acerca de como amar a Deus e obedecer. O coração que lembra é o coração que permanece, que você possa ter clara revelação da palavra de Deus, que você possa amar a palavra de Deus, que você possa assumir o compromisso de ler a Bíblia ano após ano. Nós terminamos já a leitura da Bíblia, nós continuaremos a meditar nas Sagradas Escrituras até que nossa vida se esvaia. Nós sabemos que essa graça que nos liberta também é a graça que nos sustenta. Nós clamamos para que essa palavra penetre e continue nos dirigir de maneira que o nome dele seja glorificado. Nós vimos hoje que essa igreja
não é um prédio e sim um povo. Ela é uma marca do corpo vivo que respira essa presença de Deus estabelecida por intermédio do teu Santo Espírito, que mesmo mediante a perseguições, esquecida, desprezada, Deus há de ser glorificado. Ela nunca poderá ser destruída porque ela está fundamentada naquele que é inabalável. Cristo é o único cabeça. Ninguém poderá arrancar dele esse direito. A igreja pertence ao Senhor, mesmo que sejamos infiéis, ele continuará a ser fiel. O mundo pode ser dividido da maneira como for, mas a igreja sempre permanecerá fundada nessa palavra, essa palavra que nos sustenta. E onde essa palavra é pregada, o evangelho sempre vai ser crido e Cristo vai reinar ali. Tenha certeza disso. O corpo pode sofrer sempre o quanto for, mas o cabeça que vive, ele também governa. Ele governa sobre a sua vida. Creia que Deus há de agir no seu coração, transformar a sua vida, regenerar e guiar pelo caminho certo. E quando o último inimigo cair, o que restará sempre será aquele cântico, o Cordeiro, a glória, né? A honra e o domínio para sempre. Nós sabemos que Deus há de ser glorificado hoje e eternamente, através de nós e apesar de nós. Que Deus seja exaltado, leia as Sagradas Escrituras, que você possa contemplar agora também essa revisão. Claro que eu não quero ser muito profundo nisso, porque nós acabamos de fazer a leitura integral, mas apenas direcioná-los nesse sentido. Não se esqueçam que Deuteronômio é o livro mais importante assim do Antigo Testamento, porque você vai ver que ele foi muitas vezes mencionado, mais citado por Jesus. Lembre-se, na tentação do deserto, Jesus menciona acerca do livro de Deuteronômio. Nós vamos ver também aqui que ele é muito citado em outras partes. No Novo Testamento ele é citado cerca de 40 vezes, tá? Então, que você possa compreender Deuteronômio, leia novamente, se você tiver tempo, tenho certeza que você será edificado. Perfeito? Tamo junto. Amanhã abordaremos mais um livro de Josué, e que Deus seja exaltado. Perfeito? Um beijo no coração. Obrigado pelos parabéns à minha digníssima esposa. Tamo junto. Não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas. Todos os dias, 5h59 da manhã, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Você que talvez não consegue acordar um pouquinho mais cedo, se esforce. Tenho certeza que todo esse seu esforço valerá a pena. Peça para que Deus te capacite a isso, para que Ele te dê uma noite de sono revitalizadora, porque meia hora ouvindo a palavra de Deus é melhor que meia hora dormindo. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Que Deus seja glorificado. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.